Ele vai trabalhar, vai cuidar, né? Vai pastorear, é bem melhor, né? Porque quem faz a obra de Deus não tem feriado, não tem Copa do Mundo, não tem nada, tem que trabalhar. Sim ou não, irmão? Ministério, serviço. Foi elaborado por eles, né? Todos esses nomes que a irmã leu aí, e impuseram-lhe as mãos. Irmão, é que eu esqueci, meu Deus, a minha cabeça. Tem um livro que vocês precisam ler, tá? Esse livro aqui mudou a minha vida. Eu já tinha um maior respeito por aqueles que impuseram as mãos sobre mim. Ou seja, os apóstolos impuseram as mãos. Impor as mãos significa você reconhecer que existe uma liderança acima de você. E eu liguei para o apóstolo, eu falei: apóstolo, eu preciso dar a palestra lá, mas eu tenho que obedecer o meu pastor presidente. Ele falou para eu representá-lo hoje. E o apóstolo falou: meu filho, a gente dá um jeito, né? Por quê? Porque eu não estou aqui caído de paraquedas, eu tenho alguém acima de mim. Tem um livro chamado assim, o nome do autor é um chinês, tá? Watchman. O nome do livro é Autoridade Espiritual. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Vamos ser sinceros entre nós. Quantos aqui têm um hábito de ler? Vamos lá, levanta a mão. Levanta a mão. O hábito mesmo, lê um livro, depois vai para outro. Tem? Você quer ministério? Você quer serviço? Você quer servir? Quer reconhecer a autoridade espiritual? Você precisa ler. Você precisa parar, tá? Fazer que nem eu. Põe as crianças para dormir. Vai dormir? Nada. Leitura, tá? Tem Netflix para assistir? Tem coisa? Nada. A minha irmã fala: ô Samuel, tem aquele negócio para você assistir. Assiste essa aí. Eu não consigo. Sabe por quê? Porque depois que as crianças dormem, eu tenho que ler, eu tenho que me preparar, eu tenho que trabalhar, ok? Tem até uma história dizendo assim: o pastor estava lendo, aí um membro passava e falou: mas rapaz, esse pastor fica o dia inteiro aí na sala dele lendo, tá lá parado, só na escrivania dele, escrevendo, lendo. Aí um dia ele passou de novo, viu, né, o pastor dele limpando, regando o jardim, limpando a casa. Falei: não sai de casa. Aí ele falou: pastor, por que o senhor, toda vez que eu passo, o senhor está dentro de casa lendo? Eu falei: porque eu estou trabalhando. Falei: agora o senhor está trabalhando? Ele falou: não, agora eu estou descansando. Você não pegou, né, irmão? Você não pegou, né? Você não pegou. Alguém aqui pegou o que eu dizer. Quando você vê eu lendo, eu estou trabalhando, tá? Quando você vê eu ajudando a minha esposa na minha casa, eu estou de folga. Então da mesma forma eu trabalho. Você está entendendo, irmão? Amém? Fora que eu tive que quebrar a parede para consertar a igreja até 3 horas da madrugada. O apóstolo sabe o que eu estou dizendo. Sim ou não, apóstolo? Então tem ainda essa, tá? Casou uma moça lá na igreja, a gente teve que ajudar ela a pintar a casa dela e tal. Tem isso ainda. Então começou a tomar corpo. Aí, voltando a outro parágrafo, tá? Não se esqueça, tá? Ministério, serviço, diaconia. E eu estou indicando esse livro, Autoridade Espiritual, do Watchman Nee. Perdão, não é o Watchman Nee, não. É que tem um outro escritor que chama Witness Lee, né? Que é outro escritor. Esse aqui é o Watchman Nee, tá? Watchman Nee, tá bom? Muito bom esse livro. Você vai entender a importância de você ter alguém, porque existem pregadores no nosso meio que eles pregam, cantores que pregam. Você pergunta para ele: onde é a sua igreja? Ele falou: não tem igreja. Quem é o seu apóstolo? Não tem apóstolo. Aonde você congrega? Onde você toma ceia? Não sei. Quer pregar? Quer cantar? Quer oportunidade? Quer agenda? Mas não tem alguém acima dele. Não congrega numa igreja. Como é que você vai convidar um camarada desse? Que não tem quem o observe, não tem quem sente com ele e oriente.
Porque um eterno sábio é um eterno aprendiz. Ok? Você quer ser um eterno aprendiz? Senta. Você quer ser um líder? Senta para aprender. Acabou. Eu nunca deixo de aprender. Por isso que eu estou sempre procurando ler coisas novas. Aprender com o meu líder. Observar o meu pastor, como ele se conduz, como ele se comporta. Porque eu quero aprender. Isso é ministério. E aprender a servir. Tá? Eu estou falando isso porque eu tenho experiência. Eu já fui zelador de igreja. Você sabe o que é ser zelador de uma igreja, irmão? De quase 250 pessoas? Pensa na luta. Eu morava em cima da igreja. Tá? Eu e a minha esposa. Imagina, eu e a minha esposa, casal novo, morando atrás de uma igreja. Irmão, é difícil demais. Aí eu vou falar para você, aí é difícil. Não é difícil pregar e pastorear, mas ser zelador de igreja não é fácil. Por quê? Porque as pessoas acabam confundindo, né? Você tem isso, você tem aquilo e tal. Mas foi uma experiência peculiar. Entende? Peculiar, porque você aprende a servir realmente. A viver pelas pessoas. No outro parágrafo diz assim: seguindo sempre a orientação do Espírito Santo, a igreja foi ganhando forma, crescimento, envergadura, a ponto de precisar realmente de um planejamento hierárquico, administrativo e espiritual, para que através de uma liderança que fosse notoriamente reconhecida como autoridade espiritual e constituída de inspiração divina. O chamado de Cristo é para servir. O amado mestre, desde seu ministério terreno, ensina-nos a importância do servir e manter como bons mordomos. Você tem que entender, o que você faz não é seu, você administra para alguém. A igreja não é sua, a liderança não é sua, o departamento não é seu. O que você é? Mordomo. Eu sou mordomo. Eu estou cuidando daquilo que não é meu. Então a ferramenta é o que? Emprestada. Tá? O que ele nos confiou dentro de sua casa, os quais conhecem e que foram introduzidos à sua igreja, dada a importância espiritual desse chamado, a quem ele constituiu para zelar, cuidar e de suma relevância desejar, aceitar e levar a sério esse chamado, que já no Antigo Testamento era chamado de ministério. A palavra ministério tem um significado de incumbência, função e cargo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo apresenta as diversidades concedidas pelo Espírito a quem for apto. Eu quero convidar você a ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Quem pode ler para mim? E eu quero pedir que você leia bem devagar, para que nós possamos entender o que Paulo quer dizer, tá? Por favor. Capítulo de número 12 de 1 Coríntios. Leia bem devagar, irmão, por favor. Vamos lá. Só uma coisa. Numa tradução está escrito diversidades. Então nós vamos aprender aqui. Primeiro, a diversidade de... Continua, irmão. Continua lendo. Há diferentes tipos de ministério. Ministério. Vai. Mas o Senhor é o mesmo. Vai. Há diferentes formas de atuação. Mas é o mesmo Deus em operações. Continua, irmão. Até o 7. A cada um, porém, é dada uma manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ao bem comum, amém. Olha o que eu escrevi ali: diversidade de dons, de ministérios e de operações. Eu quero que você leia para mim, por favor, alguém, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Nós vamos coadunar, né, esse texto sagrado
das diversidades com o texto de Pedro. Como Pedro e Paulo eram coerentes em si mesmos. A Bíblia é uma coisa maravilhosa. Pedro escreve em outra época, em outros dias. Paulo escreve em outro lugar, em outros dias, sem se comunicar por zap, né? E eles acabam falando quase a mesma linguagem. Olha só o que Pedro fala: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Para um pouquinho aí. Você observe que o que você recebe de dom, de talento, de ministério, de operação do Espírito, não é para você, não é para o nosso engrandecimento, é para servir o outro. Isso precisa ficar claro para nós, tá? Ministério é para servir o outro, tá? E servir significa, muitas vezes, se submeter a algo. Então, o que Deus te deu é para você servir, tá? Para que propósito? Vai, continua. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, tudo isso aqui que Deus deu é para você dispensar, tá? Dons, ministérios, operações, é para dispensar. Por quê? Através da multiforme. Eu quero que você repita essa palavra, multiforme. Por exemplo, o que é multiforme? São várias formas. Eu vou te dar isso. Os irmãos estão me ouvindo? Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Amém. O que é multiforme? São várias formas. Um prega de um jeito, o outro prega do outro, um ensina de um jeito, e Deus respeita isso. Você está entendendo? Deus respeita essa multiforme. A graça é multiforme. Por isso que você vai sempre ver, tá? Diferentes ministérios, diferentes igrejas. Um tem apóstolo, o outro tem pastor, o outro tem líder, o outro está dentro das casas. O que você precisa entender é que essas duas estruturas que eu falei aí, que nós vemos aí, a estrutura visível, visível, tá? Mas tem estrutura invisível. Repete comigo, invisível. Escuta. A estrutura visível é essa que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aproximadamente 20 pessoas aqui, certo? Que vão cuidar de departamentos, que vão pregar, que vão auxiliar o apóstolo no ministério. Isso é visível. Só que a obra de Deus, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo é invisível. Nós não sabemos o tamanho dela, não sabemos quem faz parte dela invisivelmente. Por quê? Porque só Cristo conhece. Por quê? Porque Ele é o Senhor da igreja. A igreja aqui é comunidade resgate, ali tem uma outra igreja, ali tem outro ministério. Temos as divergências normais, de costumes, de hábitos, porém isto é visível, mas invisivelmente, eu quero que vocês gravem isso, existe sempre uma igreja dentro da outra igreja. Tá? Porque você pode dizer quem aqui vai ser salvo? Sim ou não? Não sabe. Quem vai ficar firme até o final? Não podemos falar isso. Ok? Então, ministérios, existe a diversidade de dons. Um tem dons que curam, outro tem dons de fé, outro tem dons de línguas, de profecia, palavra do conhecimento, outro tem dons de ministério. Um preside bem, o outro administra, tem um que não prega, tá? Por exemplo, você quer saber um ministério muito excelente, é um ministério semelhante ao que José de Arimateia. O que José de Arimateia fez? A única coisa que ele fez foi tirar Jesus da cruz e colocar no túmulo. Ele não pregou, ele não ensinou, mas ele serviu. Tá? Então, eu vou falar uma coisa aqui, sem medo de errar para os irmãos. Eu
praticamente fiz isso também. Porque eu pregava, eu ensinava, limpava o instrumento da igreja e limpava o templo. Eu fui zelador de igreja. Limpava banheiro, desentupia a pia de banheiro, tá? E tem muita gente que eu conheço, tá? Que só pelo fato de estar no culto, ele só fica no culto. Ele não sai para evangelizar, ele não sai para pregar, não limpa a igreja, não ajuda em nada, só quer o cargo. Ministério é o que, irmão? Que eu falei, incumbência, né? Vai lá, vamos lá. O que está aqui escrito? Que eu escrevi. Chamado, a ministério é o que? Vamos lá atrás. Função, incumbência e cargo. Primeira função, você precisa funcionar. Certo? Você precisa funcionar. Ó, Davi dá um ensino tremendo. Davi no Salmo 51, depois que ele sai aqui, ele falou: ó, Senhor, torna a dar-me, não retire de mim teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação, e me dê um espírito reto, e um coração reto, um espírito voluntário. Voluntário é aquele que se apresenta quando o líder quer. Pode contar comigo. Você está entendendo? Pode contar comigo. O que você precisa? Voluntário é isso. Doas. Tá? Agora, depois que você aprendeu isso aí, no outro parágrafo diz assim: Jesus deixou bem claro os benefícios e as responsabilidades de um ministério confiado por ele ao servo a quem ele escolheu. Mateus 24, 45 ao 51. Esta parábola, contada por ele, tem notavelmente consequências eternas. Quem pode ler para mim? Mateus 24, versículo 45 ao 51. Quem pode ler essa parábola para a gente? Pode ler. Quem é, pois, o servo fiel e feito, a quem o Senhor confiou os seus servos para dar sustento ao seu bem? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, passar fazendo assim. Em verdade, eu digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo fez o mal, o servo consigo meu Senhor embora, e passar a espantar os seus companheiros pela comida e beber com eles, dirá o Senhor daquele servo entre eles que não espera e em hora que não sabe. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte como os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, essa parábola de Jesus está falando de um servo, que ele confia no dono da casa, e ele fala de três coisas. Primeiro, ele serve. Você pode ver que Jesus ele sempre fala do serviço. Servir. Ele confia nesse servo. E esse servo tem que dar sustento. Eu quero que você pare para pensar nessa palavra. Sustento. O servo tem que sustentar a casa. E como que ele sustenta? Trabalhando. Você não trabalha para sustentar seus filhos? Sim ou não? Tem que trabalhar. Tem que prover. Então, o servo, o líder, o apóstolo, o pastor, o dirigente da congregação, ele tem que ser um provedor da casa. Tá? Ele tem que prover. Ele tem que estar atento. Conhecer a Bíblia. Você quer saber? Eu vou falar algo cultural nosso. Em quase todos os lugares do mundo, dos países desenvolvidos, é ensinado o seguinte para as crianças: você precisa entender a sua história. Porque se você não conhecer a sua história, você não tem identidade. Logo, se você não tem identidade, você não conhece as suas origens. Logo, sem origem, você fica perdido na vida. Nós
majoritariamente aqui, não conhecemos a história do nosso país. Não conhecemos. Não sabe como foi a proclamação da República, nem vou perguntar. Quando foi a independência? Como foi o primeiro império, o segundo império, a República? E como foi o golpe militar, o regime militar? Nós não sabemos. Não sabemos contar essa história. Não sabemos o dia em que chegaram aqui os portugueses, com quem eles chegaram, com qual propósito. Não sabemos a nossa história. Nós, como brasileiros, muitas vezes, estamos sempre doentes. E na vida cristã, a mesma coisa. Quer pregar, quer liderar, quer cuidar da obra, mas não conhece a história do cristianismo, que começa, no mínimo, pela Bíblia Sagrada. Não tem. Como que vai dar sustento à casa se não se dedica o tempo a ler a Bíblia? Isso é muito sério. Eu conheço ministérios fadados ao fracasso porque não conhecem a Bíblia. Eu fui convidado a ir a uma igreja com bastante membros, igreja antiga, de 45 anos, uma igreja de muitos irmãos crentes de muitos anos. Cheguei lá, a igreja tinha apenas 10 membros na escola dominical. Por misericórdia do Senhor também, não foi eu que fiz isso, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda da conversa de todos, nós nos organizamos e nós conseguimos juntar 110 alunos na escola dominical depois de 3 anos. E eu vou te dizer uma coisa é crescer, outra coisa é inchar. Crescimento significa sustento, tá? Não se tem crescimento em uma campanha de 7 dias, não. Sustento é o dia a dia, é a alimentação do negócio. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É você aprender a servir, saber ter ética na hora de falar, tá? Bom, outro sim, quando você vê um pregador pregando, tá? Você que é líder, a liderança, os liderados estão de olho em você. Quando alguém for aqui diferente, o apóstolo convidar na sua igreja, em qualquer lugar, os primeiros 10 minutos, eu falo na aula de hermenêutica, os primeiros 10 minutos, não dá um glória. Então, para você não glorificar Cristo, observe o que esse camarada vai falar, pelo amor de Deus. Para ver o que ele vai falar, está coerente com a Bíblia que você lê. Pega no microfone, oh glória, aleluia. Calma, espera. Vê que esse camarada tem ciência e tem sustento para dar para casa. Tá bom? Dá uma paradinha, vamos ver o que esse camarada vai falar. Vamos ver. Daqui a pouco são umas besteiras, uma coisa nada a ver. Aí você vai olhar para a cara do apóstolo e olha para o líder, e olha para o outro, e você só sabe isso que dirige a igreja. É cada um que a gente passa, né? Pelo amor. É, cada um mandar. Eu nem vou falar nada, deixa eu ficar quieto. Mas você entendeu o negócio? Dá sustento à casa. Tá? Dá sustento. Por que você precisa dar sustento? Porque você precisa amadurecer os seus liderados. Um cristão maduro, que sabe passar uma luta, que sabe passar uma prova, que sabe passar por crise de casamento, por crise com filhos, por crise de desemprego financeiro. Você precisa ter gente madura dentro da igreja. Você já percebeu que existe só crente que só vem, só aparece em festa e campanha? Sim ou não? É só festa e campanha, meu irmão. E outro sim que eu vou te dizer. Eu falo sempre isso. Você estuda no dia que você vai fazer a prova? Hã? Então você está lá, desculpa, você está lascado. Porque não se estuda no dia de fazer a prova, meu irmão. Hã? Quando você tem que estudar para fazer a prova? Antes, meu filho. Ai, deixa eu ver. Ai, meu Deus, ai, o Enem. Ai, deixa eu ver aqui. Não adianta.
irmão. Mas a reforma não foi feita, porque a patroa bateu o pé e falou que tem que ser até esse final de semana. E eu sou o quê? Eu sou servo, sim senhor. Tá falando glória aí, irmão? Você está entendendo o negócio? Se eu tirar meu pé, você tá cheio de tinta branca. Então eu tenho nem que passar água rasa. Aqui nós estamos falando de bombeiros. Você vê a carcaça, mas eu estou falando o que está acontecendo. Às vezes o negócio está feio em casa, tem coisas para resolver, mas aquilo está aqui servindo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O negócio é sério, irmão. Tem que dar sustento. Jesus está falando, olha, quando eu voltar e esse servo espancar os outros, não dar sustento, maltratar, para onde ele vai? Não, Jesus está falando da eternidade, irmão. Você está brincando com o negócio? Não é porque nós estamos aqui dentro, não. Jesus chamou você, te lavou, te salvou, você chora. Quando você entra na liderança, meu amigo, o negócio é sério. Tá? Tem gente que vai ser salvo porque ele aceitou Jesus. Mas a edificação dele é horrível. Eu vou provar na Bíblia isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Leia. Por quê? Porque faz a obra fraudulosamente. Olha, irmão, eu vou dizer para você, faz 16 anos que eu estou pregando a palavra de Deus. Olha, irmão, o que Deus já fez na minha vida, se eu te contar, você não acredita. Sabe? Deus honra. Sabe o que Jesus fala? Você vai ler esse texto aí. Sabe o que Jesus fala em João capítulo 12, versículo de número 24 de João? Lê lá. Está escrito assim: aquele que me segue, aquele que me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E aquele que me servir, o meu Pai o honrará. Quem serve a Deus, irmão, não fica decepcionado. Ele dá sustento, ele abençoa, ele guarda, ele livra. Alguma coisa ele faz. Eu sei que dificuldade você não vai deixar de passar. É luta. Sabe por quê? Porque você acha que o diabo não vai querer te entristecer. Você pensa que é só vitória, que você não vai ter não. E você está despovoando o inferno, meu filho. Você acha que o diabo está satisfeito com isso? Ele vai usar teu filho, vai usar o tribuloso, o fariseu, alguém para pisar no teu pé. O que você está fazendo aqui? Não é algo para Jesus, meu filho. Tirar o camarada das drogas. Por isso, se eu fosse você, tá? De madrugadinha lá, em vez de você ficar até mais tarde, vai orar pelo apóstolo. Você pensa que é fácil para ele? Ele está despovoando o inferno. Está indo, tem casa de recuperação, leva ali. E você está brincando, irmão? O homem está mexendo nem de vez, tá? Só que Jesus falou o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tá bom. Tá bom. Quem é que ataca? É a igreja ou é o inferno? É a igreja. Porque Jesus está falando assim, ó. Existe uma cidade com as portas fechadas e quem ataca é a igreja. As portas da cidade do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é que sentiu o inferno? Somos nós. Somos nós que sentimos o inferno. Não o inferno sentia a igreja, ele é o contrário. Deus está falando, o poder está com vocês, a vantagem está com vocês. Você está entendendo? Lê lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante. Vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento que outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Presta atenção. Paulo está dizendo assim, ó, eu preguei a Cristo para vocês. Tá? E falei o fundamento. Quem é o fundamento? Quem é a pedra? Acabei de escrever ali. Quem é a pedra? Cristo. Quem é que constrói o edifício da obra? Eu e você. Por isso ele está dizendo, mas veja cada um como edifica. Aí ele vai falar o tipo de edifício. Lê aí, irmão. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Você quer saber se a igreja é de Cristo? Você vai pregar Cristo. Acabou. O resto é balela. Se Jesus é o centro da igreja, acabou. Pode ser qualquer outro ministério, é Jesus. Não sei se ele quiser falar assim, Senhor, tem um camarada aí expulsando demônio
consagra, serve a mim, sabe quem eu sou, ele vai expulsar demônio e fazer minha obra. E tem uma coisa, vai fazer a obra maior que você. Acabou. Acabou. Continua, irmão. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, Ó, presta atenção, é assim que eu trabalho, já pegou a minha ouro, continua, prata, olha o que ele fala só dos materiais valiosos, vai, pedras preciosas, madeira, aí ele vai falando, vai diminuindo, madeira, feno, palha, e palha. Continua. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará. Escute só o que ele está dizendo, ele está querendo dizer aí. Ele está falando, naquele dia, segura um pouquinho, irmão, naquele dia, que a gente pensa que só os ímpios vão, naquele dia, estar diante do Senhor e ser julgados. Não, eu e você também vamos. Quando nós chegarmos lá na glória, Jesus vai julgar você. Fala, vem aqui, meu filho, o que você fez lá na comunidade? Ah, Senhor, eu fiz isso, ele tá bom. Deixa eu olhar aqui. Você tem um fundamento, você tem em mim. Mas como que foi esse edifício? Paulo está falando. Um edifício de ouro, um outro de prata, um outro de pedras preciosas, madeira, feira, palha. Continua. Porque pelo fogo será descoberta. Deixa eu perguntar para você. Quando o fogo pega na palha, o que acontece? Quando o fogo pega no capim, que é ferro, o que acontece? Quando o fogo pega na madeira, o que acontece? Demora um pouquinho mais tempo. E quando o fogo pega nas pedras preciosas, o que acontece? Hã? Mas quando o fogo pega na pedra, o que acontece? Sim, mas como é que a pedra fica? Hã? Vamos lá para o garimpo, tá bom? O garimpeiro acha a pedra. Como que ele faz para aquela pedra aparecer? Ele usa fogo. O diamante fica mais valioso que o fogo. Então, quanto mais fogo, mais o valor dela aparece. E a prata? Como é que se manipula a prata? Com o quê? Com fogo. Sai todas as impurezas. E o ouro? Com fogo. O que acontece? O que acontece com isso aqui? Para fazer isso aqui, precisa o quê? Fogo. Fogo! Jesus está falando, meu julgamento vai ser como fogo. Quanto mais eu queimar, quanto mais eu apertar o camarada, ele vai expor quem ele é. Já percebeu isso? Você pegou? Então é isso. Obra de Deus é desse jeito. Entendeu? Todos nós seremos julgados naquele dia. Aí o que acontece? Leia aí o verso. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo vai provar. Se for palha, queima tudo. Se for feno, queima tudo. Se for prata, madeira, queima tudo. Só serve para fazer